Se você vive se perguntando qual concurso eu devo escolher, calma que nesse vídeo eu posso te ajudar a economizar anos da sua vida e, de certa forma, até te tranquilizar ao longo dessa trajetória. Porque muitas vezes não é você que escolhe o concurso, às vezes é o concurso que escolhe você. E foi exatamente assim que eu me tornei auditor no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se me perguntassem lá no começo dos meus estudos, Rafael, qual concurso você quer escolher? Cara, eu não fazia a menor ideia de nada. Era um mundo completamente novo para mim. Eu não conhecia quais concursos de fato existiam, as carreiras, os cargos, quais concursos eu podia de fato prestar. Eu só tinha uma convicção interna muito forte de que, cara, eu quero mudar de vida. E eu vou mudar de vida por meio dos estudos. Então talvez você também tenha essa convicção interna. Eu sei que eu quero mudar de vida e eu sei que eu vou mudar de vida por meio dos concursos públicos. Mas eu ainda não sei qual concurso de fato eu vou prestar. E nesse vídeo aqui eu justamente trouxe 5 pontos que eu acho que você deveria levar em consideração na hora de fazer essa escolha. E que alguns deles eu apliquei exatamente para mim. Principalmente os 4 últimos, né? O primeiro, eu vou falar aqui, realmente talvez seja o mais relevante, mas de fato não foi um dos que eu, no começo dessa minha trajetória, me atentei. E graças a Deus, Deus foi conduzindo, fechando as portas quando eram necessárias, até que de fato eu me tornasse auditor no Tribunal de Contas. E como eu disse, às vezes você não escolhe o concurso, às vezes o concurso te escolhe. Mas então esse vídeo é para ajudar você que está aí a escolher o seu concurso público. Então vamos lá para os 5 pontos que eu elenquei aqui. O primeiro deles, e talvez seja o mais importante, talvez seja o que você mais vai escutar por aí na hora de escolher o seu concurso público, é entender quais são as carreiras que existem dentro do serviço público. Nós temos diversas carreiras, grandes carreiras, né? E cada uma delas vão ter suas rotinas, suas atribuições. O perfil para cada uma delas é diferente também. Então, assim, entender um pouco dessas carreiras. Você está aqui como, por exemplo, carreiras bancárias, carreiras policiais, carreiras fiscais, carreiras de controle, carreiras de tribunais, administrativas. Nós temos diversas. Por exemplo, no cargo que eu estou hoje, né, auditor de controle externo do Tribunal de Contas, faz parte da carreira de controle, em que nós vamos ter, né, todos os tribunais de contas dos estados, o TCU mesmo, temos as controladorias, CGDF, CGU, enfim, isso faz parte da carreira de controle. Na carreira fiscal, as secretarias de fazenda, no âmbito federal, a Receita Federal. Então, cada carreira, é interessante você conhecer essas carreiras para ver quais delas você se identifica mais. Porque cada uma, como eu disse, vai ter uma rotina, um perfil diferente para aquela determinada carreira. Tá, beleza, mas por que entender um pouco dessas carreiras? E, se possível, já escolher para qual carreira você quer prestar é importante nessa escolha. Porque justamente as matérias que vão estar relacionadas com aquela determinada carreira, elas se repetem nos diferentes concursos. Então, por exemplo, você decidiu estudar para a carreira de controle. As matérias que caem, que são cobradas, né, para essa determinada carreira, elas se repetem. Então, assim, você vai pegar um concurso Tribunal de Contas da União, vão ter as matérias lá. Se você for pegar Tribunal de Contas do DF, vão ter várias matérias parecidas. É diferente de, por exemplo, você pegar, não, vou estudar para um Tribunal de Contas e agora vou estudar para a Polícia Federal. Essa correlação das matérias, ela até pode existir, mas assim, vai existir em menor grau. Então, assim, você está focado para estudar em uma determinada carreira, vai te ajudar a encurtar essa trajetória justamente porque as matérias se relacionam. Mas calma que apesar desse ser o principal ponto que você deve levar em consideração na hora que for escolher o seu concurso, eu vou passar um pouquinho da minha experiência e como foi, né, esse processo de escolha até eu chegar a ser auditor no TCDF. E não levou em consideração essa que talvez seja o principal fator, né, que todo mundo fala assim, escolha determinada carreira, porque a partir dela você vai conseguir ter matérias que se relacionam e ter um desempenho mais rápido, melhor e ser aprovado em menos tempo. Beleza, uma vez que você entende essas grandes carreiras do serviço público, o segundo ponto que você deve levar em consideração é justamente qual concurso você pode prestar. Porque às vezes exige uma formação de um nível superior que você não tem, ou você não tem aquele grau de escolaridade exigido, então às vezes você só tem um ensino médio e não pode prestar aquele concurso. Então é justamente entender quais concursos você pode prestar. Por exemplo, nas carreiras policiais. Ah, eu quero ser delegado. Você vai ter que ter direito. Se você não tem direito, tem que fazer a graduação de direito. Ah, eu quero ser auditor do TCDF. Qualquer nível superior já basta, às vezes você tem um nível médio. Então vai fazer um tecnólogo, vai fazer alguma graduação que te possibilite a fazer um concurso de qualquer nível superior. E aqui vai até um ponto importante, né? Muitas vezes as pessoas formam em determinadas áreas e se limitam a prestar concursos daquela área. Não tem nada de errado, se realmente aquela é a sua vocação, se você realmente se identifica, sem problema algum. Mas às vezes a pessoa foca tanto naquilo que esquece de ampliar esse leque de oportunidades. E às vezes ela pensa, cara, eu vou desperdiçar 5 anos que eu estudei nessa graduação, mas ao invés de olhar por esse lado, né, de ter desperdiçado tempo para ter feito aquela formação, você pode olhar para um lado positivo. Cara, eu tenho um nível superior que me permite fazer esse leque de oportunidades. E às vezes você se sente até mais realizado naquele cargo do que você estaria nessa formação específica. E, novamente, não tem problema nenhum. Se você gosta da sua área de formação e quer prestar concurso nessa área, tudo bem. Só estou tentando alertar aquelas pessoas que
ficam com essa visão fechada e às vezes não ampliam esse horizonte de oportunidades que existem no concurso público. Mas beleza, então o terceiro ponto que você deve levar em consideração na hora de escolher o seu concurso público é justamente escolher aonde você quer morar. E talvez esse tenha sido o meu pré-requisito quando eu fui estudar para concursos, né? Eu sou de Brasília e eu não queria sair do Distrito Federal. Então todos os concursos que eu prestei foram aqui no Distrito Federal, nunca viajei para prestar concurso público. Então esse foi um ponto importante para mim. E eu considero que esse ponto seja relevante porque às vezes você tem familiares ali, a sua esposa tem um emprego estruturado ali, uma vida já estabelecida naquela determinada cidade, e às vezes você vai prestar concurso achando que ficaria ali, por exemplo, concursos federais. Ah, quero ser policial federal, vou prestar concurso para a Polícia Federal. E às vezes você vai ser lotado em um lugar que você não imaginaria. Assim, por exemplo, no meu caso, eu sabia que eu não queria sair de Brasília, né, do Distrito Federal. Então, nem prestei concursos em outros estados. Então, talvez esse seja um ponto que você deva levar em consideração quando for escolher seu concurso. Beleza, então, o quarto ponto que você deve levar em consideração é quanto você quer ganhar. Porque, obviamente, todo mundo quer ganhar bem, mas, infelizmente, nem todos os cargos, nem todas as carreiras são valorizados como deveriam. E isso eu reconheço. Hoje em dia, no serviço público, eu vejo que determinados cargos, carreiras, ganham muito mais, enquanto outras que poderiam também ser mais valorizadas, infelizmente não são. Então você deve levar em consideração justamente isso. E talvez esses 3 pontos passados que eu passei para vocês tenham sido assim os meus balizadores na hora de escolher o concurso e ir prestando os concursos, né? Então, eu via as oportunidades que tinham e quais oportunidades eu podia prestar. Todas elas eu fazia. Ah, é concurso de nível médio? Eu posso. Ah, é concurso de engenheiro? Eu posso. Ah, é qualquer nível superior? Eu posso. Então, assim, eu sempre estava atento a essas oportunidades, não queria sair de Brasília. Então, assim, todos os concursos que aconteciam aqui no Distrito Federal, eu estava atento e que eu poderia prestar, obviamente. E dentre esses que saíam, qual que pagava melhor? Então, assim, eu tinha um lema, assim, né, quando eu ia estudar, né, pagando bem que mal tem. Então, assim, eu não escolhi tanto pela carreira, como eu disse lá no começo, né? Ah, eu vou estudar sobre as carreiras, eu vou definir melhor. Até porque eu não tinha a intenção de sair de Brasília. Então, beleza, às vezes é relevante você, como eu disse lá no primeiro ponto, né? Você definir uma carreira, porque a partir dela você vai ter matérias que se relacionam, né, entre os diferentes concursos. Mas às vezes você não quer morar em outro estado. Então, assim, isso é um ponto relevante, né? Onde você quer morar, quanto você quer ganhar. E como eu disse, esse vídeo também serve para te tranquilizar. Porque às vezes a gente escuta muita gente dizendo, não, se você não tiver um foco de uma determinada carreira, você não vai passar. E como eu disse para vocês, eu não tive esse foco no início. Para vocês terem uma ideia, o primeiro concurso que eu prestei na área de controle foi justamente para o cargo que eu tô hoje. E como eu disse, lá no começo dos meus estudos, eu sequer sabia o que um auditor fazia, o quanto um auditor ganhava. E por fim, o quinto e último ponto que você deve levar em consideração quando for escolher o seu concurso, é justamente saber a situação dele. Ah, ele está previsto, ele está autorizado, ele foi solicitado, ele está com o edital aberto. Eu, quando comecei a estudar, eu comecei a estudar por meio de um edital que estava aberto. E muitas pessoas começam a estudar com o edital aberto. Obviamente não é o ideal, mas assim, eu nunca desestimulo alguém a começar a estudar. E nada melhor que um edital aberto para que justamente você tenha esse incentivo. Cara, o edital está aberto, vai lá fazer a prova, vou estudar. Provavelmente, se você está começando do zero e está estudando com o edital aberto, é muito provável que você não passe. Mas assim, você deu esse start, você despertou esse interesse em estudar para concurso, e isso é muito válido. Mas por que é importante você saber a situação do seu concurso? Porque às vezes você quer prestar determinado cargo que acabou de ter concurso. Às vezes está com prazo de validade ainda em aberto e não tem nem sequer previsão de um novo concurso. Então é importante você conhecer essas fases do concurso público também, e em que situação encontra o concurso que você estava interessado, que você gostaria de prestar. Porque às vezes, novamente, volta naquela questão da área de formação em específico. Às vezes você quer tanto um concurso que, cara, ele vai demorar para sair novamente. Então, às vezes, você olhar para outras oportunidades é melhor do que ficar esperando esse concurso que talvez vá acontecer daqui a 4, 5 anos, se acontecer, né? Até lá muita coisa pode mudar. Então, beleza. Esses eram 5 pontos que eu queria passar para que você leve em consideração na hora de escolher o seu concurso público. Mas mais importante que isso, na minha visão, é você começar a agir, se colocar em movimento. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não escolhi a área que eu queria prestar, assim, eu não tinha noção. E, obviamente, estou te alertando para que, de fato, você tenha noção e consiga ser aprovado mais rápido. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm nem condições financeiras de fazer provas em outros estados, têm dificuldades financeiras até para pagar um material, uma inscrição de concurso público. E quando a gente fala assim, não, defina uma área de concurso, esbarra justamente nesse problema financeiro logo de cara. Cara, como é que a pessoa vai fazer concursos em outros estados se ela não consegue nem pagar uma inscrição de concurso público, entendeu? E eu quero te tranquilizar nesse sentido. Ainda que você não tenha definido uma área, estude, se coloque em movimento, as oportunidades vão aparecer. Então, assim, a mensagem que eu queria passar aqui para você, que está nessa indecisão de qual concurso escolher, mais importante do que qual carreira escolher, é você, de fato, estar em movimento, estar estudando. As oportunidades, elas aparecem para quem, de fato, se prepara, vem se preparando. E como eu disse, às vezes não é você que escolhe o concurso, às vezes o concurso escolhe você. Então, no meu caso,
eu fui estudando, fui sendo reprovado, aprovado em alguns, continuei estudando, até que de fato surgiu a oportunidade do TCDF e eu decidi encarar. Foi o meu objetivo inicial lá no começo dos estudos? Não, mas as oportunidades foram aparecendo, eu fui melhorando a cada reprovação, a cada aprovação também, e isso faz parte do processo, até que de fato, quando você olha toda essa trajetória lá desde o começo, você vê que você está num lugar muito melhor do que aquilo que você imaginou para sua vida. Foi justamente isso que aconteceu comigo. Então, assim, eu quero te tranquilizar nesse sentido. Às vezes você não tem condições financeiras de fazer provas em outros estados, mas se você está estudando, se você está nesse propósito de fato de mudar de vida, estudando para o concurso, cara, vai dar certo. Fica tranquilo, que conhecimento nunca se perde. Então, por exemplo, na minha prova do TCDF mesmo, apareceu uma questão discursiva que eu olhei assim, eu li o enunciado e falei, cara, eu não sei o que está pedindo. Só que foi por meio de conhecimentos de outras provas, assim, de matérias que não eram cobradas no meu concurso, que eu consegui escrever alguns conceitos ali fundamentais, gerais, e que, assim, foram suficientes para eu atingir a nota mínima do concurso e ser aprovado, e graças a Deus, hoje tá lá dentro, né? Então, assim, queria deixar essas considerações para vocês, esses pontos que eu acho relevante, de fato, vocês levarem em consideração quando forem escolher o concurso público que vocês querem estudar. Mas assim, fiquem tranquilos também, se você não puder escolher todos esses tópicos, né? Como eu disse, eu fui muito por essa ideia, assim, cara, quais concursos eu posso prestar que estão no DF e que pagam bem. Mas então é isso, pessoal. Se esse vídeo, se essas considerações que eu passei para você fizeram sentido, já deixa seu like aqui, sua inscrição no canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa distribuir para outras pessoas também. E já deixa aqui nos comentários para qual concurso você pretende estudar nesse ano de 2026, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.